Salve, salve, gente boa, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada. Eu de cá, você de lá, em minhas mãos a companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para meu caminho, a Santa Palavra de Deus. Nosso manualzinho de estudo, 90 dias estudando temas do Evangelho de João, um verdadeiro cursinho de teologia. Se você não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, Dona Vilma, só que eu estou aqui em Jaci, Paraná, e a Dona Vilma está lá em Rolim de Moura. Já chegou de Toledo, Paraná, e está lá em Rolim de Moura, e eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai estar compartilhando esse material de evangelismo. E eu quero convidar você também para fazer o mesmo, tá? Compartilhe, é importante a palavra de Deus ir a todas as pessoas, por isso nós estamos usando aqui as redes sociais. Mas no YouTube, a gente precisa que você assista o vídeo, deixe um comentário, dá aí o seu joinha, além de copiar o link e enviar aí para todos, né? De sábado até quinta-feira, o nosso encontro é no Facebook, na página da Rádio Web WF, e centenas de outras páginas que estão replicando esse material, compartilhando esse material. Tá muito legal lá no Facebook. Aliás, se você é aqui do YouTube e ainda não visitou a nossa página no Facebook, vá lá, Rádio WF. E lá eu sempre convido as pessoas para visitar aqui o YouTube e fazer a mesma coisa, né? Eu conto com vocês aí. Vamos orar, porque nós vamos fazer o resumo da lição número 5. Vamos falar do testemunho dos samaritanos. Os samaritanos testemunhando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Querido Deus, amado Pai, nós estamos em sua presença, Senhor, por isso pedimos perdão pelos pecados, perdoa as nossas falhas, e agradecemos pelos cuidados, pelas bênçãos, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos que o Santo Espírito guie o nosso estudo, nos capacite, e ao entendermos a sua palavra, nos ajude a praticar. Nos use para pregar o seu santo evangelho. E eu peço uma bênção especial sobre todas essas pessoas, meu Pai, as famílias por elas representadas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então, mais uma vez, que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Muito bem, temas do Evangelho de João, né? Hoje é sexta-feira, estou gravando na sexta-feira, tá? E já é noite aqui, estou no pátio do hotel. Então, se vocês ouvirem barulho aí, carro, alguém conversando, tá tudo bem. Eu não sei o dia que você vai assistir esse vídeo, mas sempre é bom assistir as outras playlists também aqui do canal, né? Tem muita coisa legal aí, várias playlists para você estudar a palavra de Deus. Temas do Evangelho de João. João está escrevendo, reforçando a fé da segunda geração. Pessoas que não tiveram contatos direto com os discípulos, os 12, João era o último vivo, e que não tiveram contato também com Jesus Cristo. E o gnosticismo tinha entrado dentro da igreja. E o gnosticismo, com a sua heresia, que Jesus não era o Cristo, que Jesus não era o Messias. E João ele vem refutando o gnosticismo, também o platonismo, que também estava influenciando a fé cristã, a miscigenação de outros povos com outras culturas que estavam também dentro da igreja, e João tinha que lidar com tudo isso daí. Então, para reforçar a fé que Jesus Cristo era o Messias, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, que veio e cumpriu a sua missão como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, também a divindade de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus criador de todas as coisas. João escreve a sua carta, e ele começa exatamente a sua carta dizendo que Jesus Cristo estava lá na criação. Tudo que foi criado foi através dele. Sem ele, nada existia. Então, nós somos privilegiados, porque sabemos dessa carta de João, enquanto aqueles que estavam envolvidos ali na história, nem todos sabiam. Nós já lemos o Apocalipse. João é o autor do Apocalipse. Quando ele escreve esta carta, o Evangelho de João, ele já havia escrito o Apocalipse, o livro da Revelação, e enviado para 7 igrejas. Agora, é interessante porque João, ele tinha tanta certeza do que ele estava escrevendo porque ele viu. Ele conversou com anjos, ele viu Jesus,
entronizado no céu, o próprio Cristo falando com ele viu o futuro. Ele viu tudo que iria acontecer até a segunda volta de Cristo. Então, ele é uma autoridade. Eu acredito que João é a maior autoridade para escrever, reforçando a fé da segunda geração e a nossa fé também. Então, a ideia de João é refutar o gnosticismo, o platonismo, aquela cultura grega romana que estava infiltrada na igreja. Para isso, ele vai falar de testemunhos começando com o próprio Deus, o Pai. Ele fala, olha, quando eu batizei Jesus, houve uma grande voz que muita gente ouviu. Deus falando dos altos, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho felicidade, eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, em forma corpórea, vem sobre ele. Né? Então, João faz essa narrativa. E depois João começa a falar de testemunhos. Através dele mesmo, João Batista fala, olha, João dá esse testemunho dizendo, esse aí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque o Cordeiro já havia sido profetizado por Isaías no Antigo Testamento. Não era a ideia do Messias, do jeito que eles queriam acreditar, que viria para livrar eles da opressão romana. Assim como Moisés libertou eles, os judeus do Egito, eles aguardavam o Messias que iria libertar eles da opressão romana, do domínio de Roma. João diz, não é a missão de Jesus. Não é a missão de Jesus. Jesus veio para libertar todos nós, desde Adão, Eva, até a sua segunda vinda, da penalidade do pecado, que é morte eterna. Então, todos que creem em Jesus como Salvador, passem, então, nesse processo que nós chamamos de graça, né, porque a gente não merece, a morte que viria sobre nós recai sobre Jesus. Tá? Então, ele vem para nos livrar da penalidade do pecado, que seria a morte eterna, nos dá essa liberdade e também nos livrar do poder do pecado. Todos que já foram ou são, né, presos ali na garra do pecado, são servos, escravos do pecado, com o poder do Espírito Santo na sua vida, ele pode se libertar dessa escravidão do pecado através do poder do Espírito Santo. E lá no futuro, na segunda volta de Jesus Cristo, a glorificação, nós seremos, por fim, libertos da presença do pecado, e aí sim, vamos ter a vida eterna, nós vamos ter toda a alegria plena, toda a felicidade, sem choro, né, sem dor, né? Então vai ser maravilhoso. E eu espero esse dia, por quê? Porque se tudo aconteceu até aqui, claro que a glorificação vai acontecer também. Então João, ele está chamando a atenção das pessoas como testemunha. O próprio João Batista, que vem diante de Jesus Cristo, aplanando ali a estrada, ele vai chamar para testemunhar a favor de Jesus os milagres, que aqui nós já estudamos alguns, né? Transformando água em vinho, lembrando que lá no passado foi transformada a água do rio Nilo em sangue, está dizendo, olha, todos os milagres do Antigo Testamento, operado por pessoas como Moisés, que vocês respeitam muito, foi o próprio Cristo que fez todos os milagres que aconteceram no Antigo Testamento, Mar Vermelho se abrindo, saindo água da rocha. Ele falou, olha, é Cristo que estava operando lá e que está operando agora também, dando visão ao cego, fazendo o paralítico andar, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação de pães, tudo, João está dizendo, aponta para algo maior. Não são apenas milagres, são sinais apontando para Jesus como Messias, são sinais apontando Jesus como divindade, como Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Criador. Quando ele chega agora aqui, na lição anterior, que nós estudamos a lição número 4, ele vai chamar pessoas para dar testemunho, mas pessoas, nós citamos aí João Batista, os discípulos de João Batista foram chamados também para testemunhar, né, a favor de Jesus. Eles reconheceram que Jesus era o Messias, né? O próprio Nicodemos, que era a autoridade dos judeus,
uma pessoa rica, uma pessoa que fazia parte do sinédrio, né? Uma pessoa importante para aquela sociedade, ele vai ter à noite, escondidinho, falar com Jesus. Jesus fala que ele precisa de uma conversão, nascer de novo. Também é testemunho, ele reconhece que Jesus não apenas seria uma pessoa enviada por Deus como um profeta, mas que é o Salvador do mundo, como João estava dizendo. Bem, eu fiz esse resumo aqui porque na sexta-feira é um resumão da lição para você entender a ideia da carta do Evangelho de João. Esse testemunho importantíssimo para nós, ainda hoje, e para as futuras gerações. Eu espero que você tenha entendido. Agora, ele vai chamar para testemunhar a favor de Jesus como Messias e como o Deus Criador, os samaritanos. Quem são os samaritanos? Aqui da lição número 5. Samaritano, irmãos, vocês vão lembrar que Roboão e Jeroboão vai ter aquela discórdia, né? E um fica com 10 tribos, Roboão fica com 2 tribos, e as 10 tribos são chamadas de tribos do norte. Então, foi dividido o reino de Israel. Agora, essas 10 tribos que estavam localizadas ali no norte, eles começaram a pecar deliberadamente, Deus enviando os profetas para falar com eles, os pastores, né? E eles, não quiseram saber de nada. Então vem sobre eles ali um julgamento. E esse julgamento de Deus permitiu que os reis da Assíria, primeiro, o Tiglat-Pileser, por volta de 720 a.C., depois o próprio Sargão II, no ano 722 a.C., veio sobre eles e, numa peleja, numa guerra, vence o exército das 10 tribos do norte, Israel do norte, e aqueles que ficam vivos são levados cativos. Agora, a maioria deles são esparramados no vasto império assírio, né? Eles iam conquistando vários lugares. E pegam pessoas de outras localidades conquistadas e traz ali na região onde estavam as 10 tribos do norte. E o que acontece? Uma miscigenação cultural e um sincretismo religioso. Então, passaram a ser rejeitados pelas 2 tribos do sul. Então, Israel não aceita mais os samaritanos como irmãos, né? Então já começa lá. E os samaritanos vão se opor, por exemplo, depois do cativeiro. O cativeiro é uma outra história, né? Porque as 2 tribos, Israel, as 2 tribos aqui, vai ficar tipo tirando sarro, né? Olha, vocês não ouviram Deus, vocês bagunçaram o coreto, vocês pecaram, olha aí o que aconteceu. Mas não olharam para o próprio umbigo. Os profetas começaram a profetizar sobre eles também, e aí vem aquela profecia que eles iriam ficar 70 anos em cativeiro, né? Sinal grande esse, né? E lá ficaram por 70 anos. Agora, quando sai para reconstruir o templo, os samaritanos, agora misturado ali, são contra. Vão pelejar para que eles não constroem o templo, né? A gente sabe que por trás dessa batalha estava Satanás, usando ali várias tribos que estavam ali em volta deles, né? Pequenas nações conquistadas, é claro, mas que estavam ali tentando impedir, e entre eles os samaritanos, tentando impedir a reconstrução do templo. Tá? E eles mesmos fizeram um templo para que eles adorarem, lá em Gerezim. Fizeram um templo para adorar lá em Gerezim, com sacrifícios, só que no ano 128 a.C., o judeu João Hircano vai lá e derruba esse templo. Então a confusão vinha de longa data. Então os samaritanos, eles realmente não se davam bem. Para os judeus, os samaritanos eram piores do que os romanos opressores, que o escravizavam. Né? Só para vocês terem ideia. Então, além deles considerarem samaritanos gentios e imundos, tinha realmente ali, né, uma raiva, né, um ódio, tá? Entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos não gostavam realmente, os samaritanos não gostavam dos judeus e os judeus não gostavam dos samaritanos.
Qual é o contexto desse encontro? João, leia João capítulo 4, de 1 a 4, né? O que levou Jesus a atravessar ali pela região ali de Samaria, região dos samaritanos? Os fariseus, eles descobriram que os discípulos de Jesus estavam batizando mais pessoas do que os discípulos de João Batista. Lembra que João Batista, ele tinha ali os seus seguidores, mas João estava apresentando Jesus como Messias, como Cordeiro. Quando, olha, esse ali é o Cordeiro profetizado, né? Mas João tinha os seus discípulos. E agora Jesus também vai conquistando ali os seus discípulos, né? Capacitando os seus discípulos para uma missão. E esses discípulos de Jesus estavam batizando mais do que os discípulos de João. E os discípulos de João ficaram enciumados. Quem jogou um pouquinho lá, né, de tempero ou de gasolina nesse fogo foram os fariseus. Né? Agora, Jesus, então, para enfrentar confronto, chama os discípulos dele e fala, olha, vamos sair daqui, né, e vamos lá para a Judéia, né? Agora, Jesus poderia passar por Pérea, que era o lugar que os judeus passavam, que era o lugar mais distante, mas Jesus prefere passar pela região de Samaria, passar ali por Siquém, passar ali por Sicar. Agora, Sicar era a cidade onde morava a samaritana. O poço de Jacó ficava bem pertinho de Siquém, mas ficava a 1,5 km de distância de Sicar. E esta mulher samaritana, por volta das 12 horas, meio-dia, imagina o sol, ela, quando as outras mulheres não iam buscar água, porque as mulheres costumavam buscar de manhã e à tarde, porque estava mais fresco, como essa mulher não era uma mulher de boa reputação, mesmo entre os samaritanos, ela ia ali por volta de meio-dia. Então, esse é o contexto. Jesus, para evitar o confronto, né, entre os seus discípulos e os discípulos de João, ele chama eles para mudarem de lugar de passar por Pérea mais longe, eles resolvem passar aqui pela região de Samaria, e ele vai até esse poço aonde estava a mulher samaritana. João capítulo 4, de 5 a 9, como Jesus aproveitou essa oportunidade para iniciar um diálogo com a mulher junto ao poço de Jacó. Jesus vai falar para ela, você pode me dar um pouco dessa água, né? Você me dá um pouco dessa água? Irmãos, Jesus sentou junto ao poço enquanto os discípulos foram à cidade de Siquém, que era mais perto ali, comprar comida, e não tinha mais água fresca para ele tomar, né? Então, quando a mulher chegou, começou a tirar água, Jesus falou, me dá um pouco dessa água aí para eu beber. Agora, lá no capítulo 3, que nós estudamos aqui, foi surpreendente que Nicodemos, né, eu já citei aqui, rabino, líder judeu, ele se rebaixou e foi até Jesus. Claro que ele foi à noite, né, no escuro, para evitar ser descoberto, mas ele se rebaixa e vai conversar com Jesus. Ele tinha mais posição do que Jesus, porque ele não sabia que Jesus era Deus, né? Para ele, para os judeus, Jesus poderia ser um enviado, apenas um profeta, né? Agora, aqui, no capítulo 4, a mulher se esconde em plena luz do dia. Por que ela se esconde? Porque a luz do dia ela está evitando o contato com as outras mulheres que iam ali no poço de manhã ou à tarde, no horário que estava mais fresco, né? Afinal, por que ela estaria buscando água ao meio-dia? A gente não sabe de fato, né? Por que ela ia ali no horário mais quente. Agora, seja qual for o motivo da presença dela naquele lugar, o encontro com Jesus iria mudar a sua vida. Toda vez que nós encontramos Jesus, há uma mudança de vida. Eu tenho falado para vocês aqui do meu encontro com Jesus. E foi Jesus que foi utilizando pessoas para chegar até a mim, né? Eu lembro do pastor Ricardo Láquila, da Assembleia, na época ele era da Assembleia de Deus Peniel, e hoje eu posso falar pelo pastor, né, que ele é o meu segundo pai da fé. Lá na minha primeira conversão foi o professor Tassili de Paraná, agora o pastor Ricardo Láquila, mas eu vou dizer para ele a mesma coisa que os samaritanos falaram para a mulher, e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse encontro, né, que Deus vai até nós, bate na porta do nosso coração, isso é maravilhoso. Depois que temos um encontro com Jesus,
A gente já nasce missionário, vê o que aconteceu com a mulher. Mudou a vida para sempre. O que aconteceu, então? Um mestre judeu, Jesus era considerado um mestre judeu, ele é contrastado com uma mulher samaritana de má reputação. Irmãos, às vezes, né, a gente tem que quebrar os tabus, quebrar as barreiras, né? A gente tem que pregar o evangelho para todas as pessoas, porque Jesus vai atrás de todas as pessoas. Vocês viram, Jesus teve aquele diálogo com Nicodemos, puxou a orelha de Nicodemos, falou: Nicodemos, você tem que fazer uma conversão, mudar o seu jeito de pensar em relação às pessoas. Tá certo, gentios, como você está falando, precisam ser alcançados realmente. Mas você, judeu, seus irmãos judeus, precisam também de uma conversão. Na igreja de vocês há um muro de separação. Aqui com os samaritanos há uma barreira, né? Uma separação que precisava ser quebrada. Lá com Nicodemos, falou: olha, vocês têm que derrubar esse muro de separação que há entre vocês. Toda vez que um gentio toca em algum lugar, vocês não tocam ali, porque vocês acham que está imundo. Se um gentio faz alguma comida, vocês não comem, porque acham que só do gentio ter tocado aquela comida, vocês já acham que ela é imunda. Tem que quebrar isso daí, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Quem é nascido da água é o batismo, simbolizando uma nova aliança, permitindo que Deus escreva na mente e no coração a sua lei, que é a lei, e o resumo é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo. O próximo pode ser um samaritano, um gentio, uma pessoa de classe como Nicodemos, ou uma mulher de uma fama como essa mulher, ou como aquele ladrão pregado lá na cruz. Não tem acepção de pessoas para Jesus. No entanto, nesse exato contexto, esse encontro notável, então, se desenrola. Na segunda-feira, nós temos ali a história da mulher junto ao poço, João capítulo 4, de 7 a 15, como Jesus usa esse encontro para começar a testemunhar para aquela mulher. Agora Jesus passa a dar um testemunho, né? Então, irmãos, primeiro, Jesus mostrou à mulher samaritana que ele era a água da vida, né? E a água da vida é uma água que satisfaz todas as necessidades. Agora, tem uma observação. O ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de prestar um favor a Jesus. Talvez a palavra ódio para nós hoje seja forte, mas há muros e separações dentre os chamados cristãos, placa A ou placa B de igreja, né? Esses tabus precisam ser quebrados. O Salvador, porém, buscava a chave para aquele coração e, com o tato nascido do amor divino, em vez de oferecer um favor, ele, o Deus, Criador do universo, ele pede um favor para aquela mulher. Ele pede um favor para aquela mulher. O oferecimento de uma gentileza poderia ter sido rejeitado. No entanto, a confiança gera a confiança. Ele, um mestre judeu, ela vendo ali diante dela, antes de saber que ele era o Messias, ela estava vendo um mestre judeu que se rebaixa e pede para uma mulher samaritana de má reputação um favor. Me dá um pouco de água, por favor. Né? Mata a minha sede, por favor. Então, assim como aconteceu no encontro lá com Nicodemos, Jesus sabe o que está no coração das pessoas. Ele sabe o que está no seu, no meu coração. Não tem como a gente esconder nada de Jesus. Ele faz uma leitura. E o jeito de abordar nem sempre é o jeito de abordar o outro. Né? Então, nós precisamos nos permitir ser usados, nós que somos pregadores, nos permitir ser usado por Jesus Cristo. Em resposta à surpresa da mulher pelo fato de um judeu pedir um favor a uma samaritana, Jesus foi direto ao ponto. Ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. João 4,10. E a mulher vai tirar um sarro aqui da cara de Jesus Cristo, né? Ela fala, ó, como pode ser isso? Como é que pode ser isso? João 3,9, né? O senhor não tem balde, o poço é fundo, como é que você vai conseguir tirar água viva? Jesus, irmãos, ele estava falando de algo espiritual e a mulher estava falando aí de uma realidade física, né? O Nicodemos também foi assim. Né? Nicodemos, você precisa nascer de novo.
Ah, como é que eu posso entrar no ventre da madre para nascer de novo, né? Mulher, se eu te der da água da vida, né, nunca mais você terá. Como é? Você não tem nem balde, né? Muitas vezes nós somos confrontados com isso. Jesus nos oferece algo espiritual para a vida eterna, ok? E a gente quer algo físico para o momento, né? São os nossos sonhos. Queremos que os nossos sonhos sejam realizados. O sonho da casa própria, o sonho do carro, né? O sonho de um bom emprego. E ele está oferecendo perdão, salvação, um céu maravilhoso para todos nós. Nós somos confrontados com isso também. Então, nós precisamos, assim como Nicodemos e assim como a mulher, de uma experiência de conversão. A conversão é: eu tenho esse pensamento, eu dou uma meia volta, eu estou nesse caminho, 360 graus, não, 180, né? Eu estou indo aqui com pensamentos e atitudes erradas, eu descubro a verdade, encontro Jesus e eu volto, né? Para a verdade, para o lugar certo. Então, qual o contexto do Antigo Testamento para a declaração de Jesus sobre a água da vida? João ele vai fazer sempre essa reflexão com o Antigo Testamento. Por quê? Porque era a Bíblia que eles conheciam, o Antigo Testamento, e ele leva, então, na reflexão de Jeremias 2:3 e Zacarias 14:8, né? Ali, Jeremias 2:13, apontando Deus como a fonte da água viva para o seu povo, lá em Jeremias, né? Então, ele usa o Antigo Testamento para refrescar a memória deles, por quê? Porque era o que eles conheciam. Então, a água é necessária para a vida, né? Os seres humanos não conseguem existir sem ela. Portanto, a água também pode ser uma ilustração poderosa e apropriada para a vida eterna, né? A Bíblia, ela tem realmente muito isso, né? A palavra de Deus, ele está usando algo natural para explicar algo sobrenatural, tá? Isso é maravilhoso, né? Senhor, dê-me dessa água. Eu quero beber dessa água. Senhor, eu quero ser convertida, né? A conversão verdadeira só acontece através do Espírito Santo agindo em nós e agindo através de nós. Ela pede da água, né? E eu também quero beber dessa água. Agora, essa água que Jesus está citando aqui, João fazendo a conexão com o Antigo Testamento, lá em Ezequiel 36, 25, 27, lembrando que esse é um texto conexo com Jeremias capítulo 30, a promessa da nova aliança. Eis, vem dias, diz o Senhor, né? Que firmarei com a casa de Israel a nova aliança, não como eu fiz com seus pais, quando eu tirei lá do Egito, porque eles pisaram na bola, mas farei uma nova aliança. Qual é a nova aliança? Eu vou escrever na sua mente, eu vou escrever no seu coração a minha lei, os meus estatutos, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Jeremias escreve que Deus, então, vai colocar em nosso coração os estatutos e a lei, e Ezequiel vai dizer: então espargirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem no meu estatuto. Sem o espírito não tem como a gente andar nos estatutos, obedecer os mandamentos de Deus. E o autor pergunta como Ezequiel 36, 25 a 27 reflete a verdade que Jesus procurou transmitir tanto a Nicodemos quanto a samaritana. Somente Deus, irmãos, pode nos dar uma experiência de conversão e de obediência verdadeira através do Espírito Santo. Tem muita gente se enganando, né? Eu não preciso de igreja, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Espírito Santo. Essa história de estudar a Bíblia, de fazer oração, não está com nada. Os meus vícios, os meus pecados eu conheço, eu paro quando eu quiser. Eu sou forte, homem ou mulher suficiente para dizer não e parar quando eu quiser. Pois é, só que não é assim, né? A gente não vê isso acontecendo. Nós precisamos do Espírito Santo em nós, né? Agora, quando Jesus ofereceu água viva à mulher, ela fez o pedido, né, pedindo água literal, né? E João está nos lembrando aqui, né, que ele está oferecendo, olha, esse aí é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não, nós não queremos o cordeiro que tira o pecado do mundo.
Não, esse aí veio para libertar você da penalidade do pecado, que seria a morte eterna. Para isso, você tem que aceitar ele como Salvador e Senhor. Não, eu não quero isso. Eu quero um carro, eu quero é uma casa, eu quero é ter uma boa vida. Ninguém foi lá no céu e voltou para me falar, então eu prefiro acreditar no material e no físico. Tem muita gente assim ainda hoje. A missão de Jesus é: eu estou no céu, trabalhando em seu favor, como advogado, sumo sacerdote. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu ia falar para vocês. Eu vou preparar lugar. Quando eu terminar de preparar lugar, eu voltarei e buscarei vocês para que vocês estejam onde eu estiver. Mas não, as pessoas ficam cobrando de Deus. Mas por que que criança morre? Por que que criança sofre? Por que que pessoas inocentes sofrem? Por que tanto acidente? Por que tanta doença? Cobrando algo fisicamente de Jesus aqui. Hã? E esquece do mais importante, do céu, da salvação. João 4,16, como Jesus responde o pedido da mulher? Ele muda o assunto quando ela pede da água literal, ele muda o assunto e ele vai tocar no problema profundo da mulher. Ele fala: mulher, vai até a sua casa, chama o seu marido e volta aqui falar comigo. Né? E aí, Jesus sabia, né, que aquele homem que ela tinha já era o sexto e não era marido dela, era um crush, era um peguete, né? Então, Jesus depois vai e faz uma revelação para ela. Jesus está mostrando que conhece todos nós, inclusive o nosso passado. E às vezes, irmãos, nós precisamos, né, antes que aquele coração pudesse receber a dádiva de Cristo, a dádiva que Cristo ansiava lhe conceder, seria preciso que fosse levado a reconhecer o seu pecado e seu Salvador. Eu tenho uma série de sermões falando sobre pecado e salvação, né? Primeiro nós precisamos reconhecer o que é pecado. Pecado é, segundo João, a transgressão da lei de Deus. E depois as ramificações sobre os frutos da carne, escrito por Paulo em Gálatas, capítulo 5, né? Nós precisamos observar sobre as listas de pecados citados aqui na Bíblia e as suas ramificações. Por quê? Porque Paulo escreve aos Hebreus que aquele que pecar deliberadamente depois de ter conhecido a verdade, a coisa é perigosa, né? Eu preciso reconhecer o meu pecado, preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão e eu preciso aprender também a perdoar. Irmãos, estou dentro da bonita aqui, não liguei os ventiladores antes de começar a gravar, tá muito quente, então estou suando aí, me perdoe, tá bom? Qual a revelação que Jesus, então, vai fazer para aquela mulher? Leia aí João 4, de 16 a 24. O que Jesus fez para mostrar àquela mulher que ele conhecia os seus segredos mais profundos. E qual foi a reação dela? Jesus, então, falou para ela sobre os homens que ela tinha. Olha, muito bem, você já teve 5 maridos. Veja como os samaritanos eram complicados, né? Já teve 5, e este que você tem agora não é seu. Né? Então, Jesus mostra que conhece ela. E aí ela fala: só pode ser enviado de Deus. Eu nunca vi esse homem, eu nunca vi esse judeu, né? Só pode ser um profeta, só pode ser alguém enviado de Deus. Agora, o que que ela fez? Ela reconheceu Jesus como enviado de Deus. Tem pessoas que quando recebe uma informação como essa que a mulher recebeu, ele acha que está sendo criticado. Não, eu não quero que isso venha à tona, eu não quero receber crítica. Por que você está me magoando? Por que você está falando mal de mim? Né? Então, Jesus toca num assunto que era o pecado daquela mulher. E se olharmos para cada um de nós, olhamos para a vida da mulher e falar: essa mulher teve 5 maridos. Mas se eu perguntar para uma mulher hoje, de 30, 40 anos, quantos namorados, quantos relacionamentos sexuais ela já teve, ou se perguntar para uma mulher, eu não vou citar a idade, ou para um homem, quantos relacionamentos sexuais você teve antes do casamento, ou quantos relacionamentos sexuais você tem mesmo além do casamento, eu tenho certeza que muita gente vai passar de 5. Mais pecadores do que a mulher, mas admiramos com a mulher samaritana. 5 homens, e o sexto é um crush, é um peguete. Se colocarmos na balança o nosso passado, os nossos pecados. E aí? Jesus conhece também o seu e o meu pecado, como conhece o pecado dela.
E Jesus fala, você precisa de uma conversão, você precisa nascer de novo, ou seja, você precisa de para com tudo isso daí, né? E venha cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo passará a enxergar as pessoas como Jesus enxerga. E claro, cheio da graça para boas obras, cheio da graça para a obediência. Então, em resposta, Jesus salientou que os samaritanos, voltando aqui, depois que a mulher, então, é confrontada com os seus pecados, com aqueles problemas, a mulher muda de assunto de novo. Ela vai mudar de assunto de novo. Embora a mulher reconhecer Jesus como um profeta, ela volta a fugir do assunto. Agora levanta uma questão de debate religioso. Né? Um debate que havia entre os judeus e os samaritanos, que era qual era o lugar verdadeiro para adorar. Onde os samaritanos adoravam, né, ali o pessoal da tribo do norte, ou onde o pessoal da tribo do sul, Jerusalém, né, adorava. Quando nós, chamado crentões, né, a gente chama a atenção usando a palavra de Deus, que é para ensinar, né, para chamar a atenção de alguma pessoa, a pessoa vem com esse embate religioso, né? Pois é, tem muita gente que fala, você é adventista, você é assembleano, você é católico, né? Respeita a minha religião, respeite os meus pensamentos, respeite as minhas vontades, respeite as minhas atitudes, respeite quem eu sou, respeite a minha história, né? As pessoas não gostam de ser confrontadas. A mulher aceitou ser confrontada, mas mudou de assunto. Agora traz para um debate religioso, mas Jesus não alivia. Jesus não aliviou. Em resposta, Jesus salientou que os samaritanos adoravam o que não conheciam. Olha, mulher samaritana, vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Por quê? Porque adoravam ídolos. Havia essa mistura, esse sincretismo cultural e religioso. Vocês não sabem que vocês adoram. Agora, olha o que ele fala. Vocês não conhecem, a adoração de vocês é uma mescla de judaísmo e paganismo. Tem muitas denominações religiosas cristãs que tem mescla também de paganismo, né? Muitas culturas que entram, tem até cultura woke dentro das igrejas, né? Muito platonismo, né? E aí Jesus fala para ela, agora os judeus, eles adoram o Deus que se revela, né? Esse Deus revelou-se a eles, escolheu para que ele fosse os seus representantes aqui. Então, ele sabe que eles estão adorando o Deus Criador. Vocês não sabem quem vocês adoram, né? Então, não é uma crítica, foi uma verdade. Agora, vocês podem adorar o Deus verdadeiro, basta vocês aceitar, né? Só que Jesus vai chamar a atenção de uma outra coisa. Ele diz, olha, a adoração do Deus verdadeiro não está vinculada a um lugar. Chegará tempo que nem lá, nem aqui dentro da Bonita, nem onde eu gravei ontem lá na beira do rio, né? Foi gravado ali na Gabi, nem na minha, nem na sua igreja. Não, o lugar, Deus fala assim, vai chegar um momento que esse lugar não vai ser importante. O importante é adorar o Deus verdadeiro, na sua santidade, né? Adorar o Deus verdadeiro. Por isso que João vai escrever lá em Apocalipse 14 as 3 mensagens angélicas que deveriam ser pregadas a partir do tempo do fim. Para nós adventistas, começa ali por volta de 1798, terminando ali a profecia das 2.300 tardes e manhãs, chamando o povo a dar glória ao Deus Criador, a Jesus Cristo, segunda pessoa da divindade, o Deus Criador. Por quê? Porque logo em seguida, por volta de 1822, 1844 em diante, já começam a sair os primeiros rascunhos do evolucionismo darwinista, que são pregados nas escolas, faculdades, universidades, cursos, pregando que não, o mundo não foi criado por Deus em 7 dias de trás. Jesus não criou o mundo dessa maneira. O homem não foi criado pelas mãos de Deus, da Trindade, e não recebeu o fôlego de vida, não. Houve uma evolução das espécies, um Big Bang. Então Deus já sabia e pede para que a partir dessa época, então, o próprio João vai escrever Apocalipse 14, a partir ali do verso 6, leia. Então não é exatamente o lugar que é importante, mas é quem. Vocês samaritanos estão adorando quem vocês não conhecem, ídolos.
Agora, você deve adorar o Deus que se revela. Eu estou me revelando aqui. Eu estou me revelando. Como é que Jesus se identifica? João 4, 25 e 26, irmãos. Jesus diz para ela fala assim, quer dizer então que o certo é adorar o Deus que se revela? Muito bem, muito bem. Né? Como já diziam os nossos antepassados, nós sabemos que virá o Messias, o Cristo, e quando ele vier, ele vai falar para todos, né? Ele vai ser o salvador de todos. E Jesus revela para ela, ele disse, eu sou, eu que falo contigo. Lembra do grande eu sou do Antigo Testamento? Ele usa a mesma palavra, ele diz, eu sou, eu que falo contigo, disse Jesus. Agora, irmãos, é fantástico, porque nos outros evangelhos, Jesus, ele dá sinais de que é o Messias, é Deus, mas ele não se revela. Jesus, ele vai se revelar para uma mulher samaritana de má reputação, né, junto ali ao poço de Jacó. Significa que Jesus está interessado em pessoas solitárias, pessoas que se sentem excluídas da sociedade. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, seja um Nicodemos, como eu falei, importante na sociedade, ou uma mulher de uma fama, ele se revela, ele fala, eu sou eu que estou falando contigo. E como é que Jesus se revela hoje? Principalmente através da sua palavra. Aqui está a palavra de Deus para mim e para você, e é aqui que ele se revela. Então, leia, estude a palavra de Deus, ore, fale com ele como uma pessoa. Ele é uma pessoa viva, tá te ouvindo, conhece o seu coração e quer conversar, quer te ouvir, né? Ele não faz acepção de pessoas. E pode ser aonde? Em qualquer lugar. Poderia ser em Gerezim, poderia ser no Templo de Jerusalém, mas ela tem um encontro com Cristo no Poço de Jacó. E você talvez possa ter esse encontro com Cristo aí na sua sala, sentado aí no seu sofá, ou balançando nessa rede, ou neste carro, né? O meu encontro foi de manhã cedo, a minha última conversão, e espero que permanecer nessa, né? Graças a Deus, a gente cai, porque cair, nós, às vezes, tem uma diferença entre cometer pecados, né, e praticar pecado. O crente verdadeiro em Cristo, ele comete o pecado. Como que é isso? Porque nós temos o pecado enraizado na natureza humana, mas enquanto esse pecado faça com que eu tropece, na vida de um descrente, ele reina, ele manda, né? E ele nem sente, ele comemora o pecado, enquanto eu choro o pecado, eu brigo contra o pecado, às vezes eu perco, às vezes eu ganho, mas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que vive desgovernada, permitindo que o pecado é o seu senhor, ele comemora o pecado. E eu termino então falando do testemunho dos samaritanos, João 4, 27 a 29, que ação surpreendente a mulher tomou. A mulher saiu disparada, largou a vasilha, o cântaro ali, e ela desce 1,5 km e vai lá falar para os samaritanos o que Jesus falou para ela, né? Depois eu quero que vocês leiam João 4, 30 a 42, o que aconteceu após esse encontro, né? O que ele ensina sobre como o evangelho pode ser proclamado. Primeiro, aqui vai estar relatando ali que a mulher vai tá conversando com Jesus, o discípulo chega com a comida. Aí fica, senhor, não discute, né? Jesus está conversando com a mulher, eles não entram em detalhe, mas eles, Jesus, bora comer, né? A minha mãe, na casa dela, ela oferece comida pra gente até a gente comer, tá? Você tá ali, vamos comer. 1 minuto depois, não, mas não tô com fome agora não, vamos comer, né? Os discípulos insistindo com Jesus para comer, e Jesus fala, não, vou aproveitar aqui, porque tá na hora de colher, tá na hora de ceifar. Aí eles falam, mas Jesus, o senhor não falou para nós que é daqui a 4 meses ainda que haverá? Fala, não, olha aí, tá pronto, preparado para ceifar. Mais importante do que comer é colher pessoas para o reino de Deus, mostrando a urgência, como nós temos que aproveitar o momento, né, de pregar a palavra de Deus. E falar, olha, alguns ceifam, alguns plantam e outros ceifam, né? Então, olha que maravilha. A mulher havia plantado a semente. A mulher plantou a semente, ela nasce de novo e nasce uma missionária. Quem nasce no reino de Deus, nasce uma missionária. Ela corre agora, semeia essa semente, a palavra, ela conta para eles o que Jesus disse, e aqui o que Jesus disse, é a Bíblia, ela conta para eles correm e vêm até Jesus. Jesus fala, então eu vou ceifar. Ela plantou e eu vou colher agora, entendeu?
Talvez quando você compartilha esse vídeo aqui, vai passar anos, né? Então, eu estou plantando, né? Você também está plantando, e alguém vai correr para a igreja e Deus vai colher. Lembra que eu falei que o pastor Ricardo Láquila, né, irmão da Assembleia, né, meu pai na fé, plantou, né, e Deus está colhendo, né, e eu estou buscando o Espírito Santo a cada dia. Então, a mulher, ela deu o testemunho ali aos samaritanos, né? Esse testemunho foi semear a palavra de Deus. Por quê? Semeou que Jesus havia dito para ela sobre o seu encontro com ela, contou tudo para eles, por isso que eu conto sempre para as pessoas, né, sobre o encontro que eu tenho com Jesus. Os samaritanos aqui foram atraídos até Jesus, chegaram até Jesus e ouviram as palavras de Jesus, acreditaram em Jesus. Então, quando nós desejamos fazer a vontade de Deus, irmãos, nós antecipamos essa maravilhosa obra de plantar e colher para o reino de Deus. Tá? Os samaritanos pediram para que Jesus ficasse com eles. Jesus, fica mais um pouco. Jesus ficou lá 2 dias. Muitos creram e muitos foram salvos. Nem todos. Nem todos. O próprio Cristo não consegue convencer a todos. O próprio Jesus não consegue convencer a todos, mas muitos. Serve primeiro para nós. Às vezes ficamos decepcionados porque não conseguimos convencer a todos da nossa família. Convencemos alguns, outros não. Trabalhamos com evangelismo, convencemos alguns, outros não. Né? O próprio Cristo não convenceu a todos, não conseguiu colher a todos, mas a palavra ficou semeada. Jesus, fica mais um pouco. Fica com a gente. E você, que é a presença de Jesus no seu coração, na sua família, fale para ele, Jesus, fica mais um pouco. Entra no meu coração. Tudo que precisar mudar, faça mudança. Olha, Jesus, eu sou apegado a esse pecado, eu gosto desse pecado, eu amo esse pecado. O que o Senhor pode fazer por mim? Permite. Abre a porta da sua casa para Jesus, mostra tudo para ele. Aquele quartinho feio que Jesus não pode entrar agora, mas entra e fala, o senhor pode fazer as correções necessárias que seja preciso aqui na minha casa. Estou entregando a minha vida, a minha casa, a minha família em tuas mãos. Mas não fica só um pouco, não, fica para sempre. E depois o senhor entra, ceia comigo, né? E depois eu vou cear com o senhor. O senhor está preparando aí essa festa, as bodas? Eu quero também. Então os samaritanos, eles pediram para que Jesus ficasse com ele. O resultado foi que muitas outras pessoas creram por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher, vem cá, contar uma coisa para você, mulher. Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos. Não é mais porque você semeou a semente que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos. Nós mesmos lemos, nós mesmos estudamos a palavra de Deus e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? E aí, quando é que você vai se permitir ter esse encontro com Jesus? Quando vai pedir para ele, Senhor, fica para sempre. Meus irmãos, mesmo com toda a luta que eu tenho contra os meus pensamentos vãos, contra os meus pecados, contra as minhas vontades pecaminosas, eu sempre falo, Jesus, fica para sempre. Fica para sempre. Tudo que o Senhor já fez na minha vida, todas as maravilhas, todas as bênçãos, fica para sempre. Depois me leva para o céu, depois eu quero descer junto com o Senhor a Nova Jerusalém. Eu quero, mas eu não quero ir sozinho. Quero que os meus filhos, minha esposa, minha mãe, quero que toda essa minha família linda esteja lá. E eu quero te ver lá também, você que eu não conheço. Eu quero ver você chegar e falar, ops, vem cá, ô cabeça branca, eu assisti o seu vídeo, mandei para outra pessoa, tá aqui, eu quero te apresentar. Eu quero te ver lá. De sábado até quinta-feira, no Facebook, Rádio WF é o nome da nossa página, e na próxima sexta-feira a gente vai se encontrar aqui para a gente fazer o resumo da lição número 6. No sábado, dia 8, se eu não me engano, eu acho que sábado, dia... acho que é, né? Sábado, dia 8, próximo sábado, 9, sábado, dia 9, eu estarei pregando na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém de onde mora. Se der, espero que dê certo, eu vou filmar para a gente postar também, eu vou falar sobre salvação, tá bom? Ore por mim,
estarei orando por vocês. Pense nisso, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.